Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na videoaula de hoje vamos falar sobre esse componente bem aqui, que é um diodo especial, o conhecido diodo Zener. Como vamos fazer? Vamos fazer como a gente sempre faz, né? Vamos mostrar a teoria e na sequência vamos mostrar algumas práticas. Para isso a gente vai usar o nosso multímetro, protoboard e componentes associados. O Zener, basicamente, serve para quê? Ele serve para gerar entre seus terminais uma tensão regulada, que vai servir como referência para vários circuitos posteriores, tá? Então vamos ver a teoria. Vamos lá? Para poder falar sobre o diodo Zener, eu tenho que fazer uma revisão sobre o diodo comum. O que a gente estudou sobre o diodo comum? Se eu tenho uma fonte de tensão, aqui o mais, aqui o menos, e eu ligo nela um diodo comum, aqui anodo, aqui cátodo, a direção da seta indica o fluxo onde pode passar a corrente. No caso eu estou falando de corrente sentido convencional. Se aparecer o mais bem aqui e o menos bem aqui, a gente diz que está diretamente polarizado. A corrente sai do mais e vai para o menos. Então repara que ele está permitindo a passagem de corrente nesse sentido. Então a corrente vai fluir dessa forma. A gente chama de polarização direta. Por outro lado, se eu pegar o mesmo circuito e inverter o diodo, o cátodo eu botar para cá, e botar aqui uma carga qualquer, o que vai acontecer? A corrente deveria sair daqui e vir para cá. Só que essa barreira bem aqui, ó, o diodo não permite a passagem dessa corrente. Então a corrente que vai circular aqui vai ser zero. Mas por que isso acontece? Porque o mais está no anodo e o menos está no cátodo. A gente chama isso aqui de polarização reversa. Então a corrente aqui é zero, porque o diodo não deixa passar a corrente nesse sentido, que é o sentido que a corrente deveria estar passando. O detalhe está aqui na polarização reversa. Quando a gente analisa o gráfico do diodo, o gráfico da tensão sobre a corrente no diodo, ou seja, a tensão que está daqui para cá, pela corrente que passa por dentro do diodo, e aqui é a tensão V diodo, o que a gente analisa? Quando ele está diretamente polarizado, o que acontece? Diretamente polarizado é como se ele fosse o quê? Idealmente, é como se ele fosse um pedaço de fio. Só que a gente sabe que na prática como ele é? Na verdade ele é uma fonte de tensão de 0,7 volts com uma resistência interna. Isso aqui a gente viu falando sobre aproximações. Eu vou colocar o link aqui e você, por favor, assista, caso não tenha assistido, tá? Bom, o que acontece? Ele só vai começar, à medida que eu for subindo a tensão em cima do diodo, ele só vai liberar a corrente, só vai permitir a passagem de corrente a partir de quanto? A partir de 0,7 volts, tá? Então o que acontece? Antes de chegar em 0,7 volts, eu vou subindo a corrente aqui, ele não vai permitir que eu vou subindo a tensão aqui, aliás, ele não vai permitir que a corrente passe. Depois que essa tensão aqui for superior a 0,7 volts, aí a corrente vai passar. Por que ela não vai passar assim, direto para cima? Porque ele não é um pedaço de fio ideal, ele tem uma resistência interna. Como o gráfico do resistor é assim, ó, inclinado, e ele tem uma resistência bem pequenininha, ele não vai ser assim para cima, ele vai ser o quê? Vai ser um pouco inclinado. Essa parte aqui falando de quê? Da polarização, está aqui PD, polarização direta, que é bem aqui. Já PR, que é a polarização reversa, seria essa parte bem aqui, que é a tensão ao contrário. O que acontece? A corrente aqui é sempre zero. Se a tensão estiver ao contrário, VD estiver ao contrário, mais aqui menos aqui, a corrente é sempre zero. Então ela não vai nem para cá nem para cá. Mas o que acontece? O diodo ele tem uma especificação que fala o seguinte: ele tem uma máxima tensão reversa que eu posso aplicar em cima dele. Essa tensão que está daqui para cá, essa tensão reversa que está daqui para cá, ela tem um valor máximo. Se eu botar uma tensão reversa muito elevada, um valor muito grande,
aplicando aqui entre os terminais com o diodo reversamente polarizado, ele vai se danificar. E aí o que vai acontecer? Ele vai se tornar um pedaço de fio. Mesmo reversamente polarizado, ele vai se tornar um pedaço de fio. E a corrente vai circular por ele, vai passar por ele. E ela vai passar de forma descontrolada. Então esse ponto bem aqui vai fazer o quê? Vai fazer a corrente passar assim. Ó. A corrente vai subir de uma vez. Fica para baixo aqui porque a tensão está ao contrário. Então a corrente vai ser, a gente considera ao contrário, levou de conta o diodo. Ela vai cair de uma vez. Esse aqui é o que a gente chama de ruptura. É o ponto de ruptura. A tensão que vai fazer com que o diodo se danifique e ele não mais bloqueie a passagem de corrente quando reversamente polarizado, formando esse gráfico bem aqui. Isso aqui para quem? Para o diodo comum. Já o diodo Zener, ele tem uma característica diferente. O diodo Zener, o símbolo dele é esse bem aqui, ó. Tem esses dois tracinhos. Por que isso aqui? Isso aqui, esses tracinhos aqui, é para esse símbolo aqui parecer um Z. Z de Zener. O Zener trabalha na região reversa. Ele serve para trabalhar na região reversa. E o que ele faz também? Ele trabalha na região de ruptura. Ah, então ele trabalha se danificando? Não. Ele trabalha na região de ruptura, porém, ele faz isso de forma controlada. Como é a configuração típica do diodo Zener? A gente tem, por exemplo, uma fonte de tensão e aqui um resistor limitador e aqui o Zener. O Zener ele tem uma tensão que a gente chama de tensão VZ, que é a tensão de trabalho. O que acontece? Independente da tensão que eu coloque aqui, a tensão VZ permanece fixa, permanece estável. Ela é uma tensão regulada, independente da variação da entrada. Claro, dentro dos limites de trabalho desse diodo Zener. Criando o que daqui para cá? Criando um ponto de referência. Uma tensão de referência regulada que pode ser usado em outros circuitos. Sempre tendo aqui o que? Um resistor limitador. Vamos olhar mais alguns exemplos para a gente poder entender isso aqui melhor. Para a gente poder entender melhor como funciona o Zener, vamos dar uma olhadinha nesses dois circuitos bem aqui. No caso que vão estar usando o diodo comum. Nesse primeiro caso, que ele está diretamente polarizado, mais no anodo, menos no cátodo. Vamos tentar entender os valores de tensão que vamos medir aqui na carga e em cima do diodo. Ele diretamente polarizado, idealmente, ele é para ser o quê? No mundo ideal. Diretamente polarizado aqui entre os terminais do diodo. É para ser um pedaço de fio. Confere? Então, idealmente, se aqui a tensão for V, a tensão V vai se manifestar inteiramente aqui no resistor. Se eu medir daqui para cá, no resistor, eu vou medir a tensão V. E se eu medir a tensão daqui para cá, a tensão que está em cima do diodo, a tensão vai ser quanto? Idealmente vai ser 0, porque vai ser a tensão no pedaço de fio. Tensão é a mesma coisa que o quê? Que diferença de potencial. Como o potencial aqui é o mesmo daqui, a tensão vai ser 0. Só que nós sabemos que esse diodo, na prática, ele é o quê? Ele é uma queda de 0,7 mais uma pequena resistência. Então, na medida prática, o que a gente vai ter? Quando a gente fizer as medidas aqui. Quando eu colocar o multímetro aqui, na escala de tensão contínua, eu vou medir o que daqui para cá, já que ele está diretamente polarizado? Eu vou medir aproximadamente 0,7 volts, que é a queda de tensão em cima do diodo quando ele está diretamente polarizado. E aqui a queda de resistor vai ser quanto? Vai ser V menos 0,7 volts. Porque a tensão V, ela não vai passar aqui para o resistor completamente. Vai ter o quê? Vai ter uma queda de 0,7 volts. E o que acontece quando ele está
reversamente polarizado. Quando ele está reversamente polarizado, ele já tende a se comportar mais para o lado do ideal. Não chega a ser totalmente ideal, mas é quase isso. Se aqui a tensão é V, e eu for medir a tensão em cima do resistor, eu vou ter quanto? O menos está aqui, né? Mas cadê o mais no resistor? Então a tensão em cima do resistor é praticamente zero. E a tensão em cima do diodo. Nosso diodo que está bem aqui. A tensão aqui vai ser praticamente V. Mas por quê? Porque ó, não tem o mais aqui do V, ó. Esse menos aqui é como se ele passasse direto pelo resistor, porque não tem corrente circulando. Se não tem corrente circulando, não tem queda de tensão no resistor. Então, uma forma de analisar isso aqui é dizer que esse menos passa direto. Na prática mesmo, o que acontece, a gente vai ver isso aí quando estiver estudando análise de circuito, o voltímetro ele se comporta como se fosse uma grande resistência. Então aqui seria um divisor de tensão. A queda de tensão é maior onde a resistência é maior. Então, como essa resistência aqui é muito maior do que essa, a resistência interna do nosso voltímetro, a queda de tensão fica toda no próprio voltímetro. Como aqui é como se fosse um circuito aberto, idealmente, no diodo, reversamente polarizado, V se manifesta aqui. Agora, vamos fazer essa mesma análise trocando o diodo comum por um diodo Zener. Temos aqui os mesmos circuitos anteriormente vistos com o diodo comum, só que agora a gente vai estar usando quem? O diodo Zener. Aqui inicialmente ele é diretamente polarizado, mais no anodo, menos no catodo. Quando diretamente polarizado, o Zener se comporta igualzinho a um diodo comum. Então, se eu tenho uma tensão V, se eu tenho uma carga resistível e tenho um diodo Zener, se eu botar o mais no anodo e menos no catodo, entre os terminais do diodo Zener, o que a gente vai ter? Idealmente vai ser um pedaço de fio. E na prática a gente vai ter o quê? Vai ter uma queda de tensão de 0,7 volts com uma resistência bem pequenininha interna. Então, se eu colocar o multímetro aqui no resistor, o que eu vou medir? Eu vou medir a tensão V menos a queda que vai ter aqui no diodo Zener. Então, V menos 0,7 volts. Até tirei esse V aqui para não parecer que é volts, para não parecer que é um outro V da unidade aqui. Eu vou ter a tensão V menos 0,7. Menos 0,7 volts. E qual a tensão que eu vou medir aqui no diodo? Eu vou medir 0,7 volts também. 0,7 volts, tá? Aqui no diodo. Agora a diferença está quando ele está reversamente polarizado. Por isso que eu falei, ele trabalha na região reversa. Se ele fosse o diodo comum, reversamente polarizado, aqui não, era como se fosse circuito aberto. A diferença é que o Zener ele tem o que a gente chama de tensão VZ. Quando reversamente polarizado, entre seus terminais aparece uma queda fixa estável de VZ, que é a tensão Zener. Então, essa tensão Zener vai ficar entre os terminais do diodo Zener, independente da tensão V. Por exemplo, se a tensão V aqui for 30 volts e VZ for um diodo Zener de 12 volts, aqui vai aparecer, daqui para cá vão aparecer 12 volts. E se esse 30 aqui passar para 20, aqui vai ser quanto? Sendo o mesmo diodo, vai ser 12 volts também. E se aqui for 40, aqui também vai ser 12 volts. Admitindo que ele suporta essa tensão reversa, tá? Tem as limitações dele. Mas é uma tensão que independe da entrada. Não pode ser menor que 12. Porque se aqui for 10 volts, aqui ele não vai conseguir subir essa tensão para 10, tá? Tem que ser maior do que a tensão VZ. Então, o que acontece? Na prática mesmo, quando é um diodo comum, bem aqui, ó, a corrente que vai circular aqui vai ser quanto? Vai ser zero. Porque aqui está aberto, o diodo comum. A diferença básica, nessa parte bem aqui, a diferença básica é que aqui, ó, a corrente não vai ser mais zero. Aqui vai ter corrente circulando aqui. Vai ter corrente. Ele circula a corrente tanto diretamente polarizado, quanto reversamente polarizado. A diferença é que no diodo comum, a única forma de circular a corrente
quando reversamente polarizado, é na região de ruptura, quando ele quebra, que a gente chama, quando ele quebra, quando ele se danifica, quando ele se torna um pedaço de fio. Esse cara aqui não. Reversamente polarizado, ele permite a passagem de corrente, só que ele faz isso de forma controlada. E como é que eu vou usar isso aqui na prática? Na prática, o circuito é rearrumado da seguinte forma. Esse mesmo circuito aqui, a gente vai redesenhar ele assim, ó. A gente vai colocar um resistor aqui e botar o diodo. E aqui eu vou colocar uma carga qualquer. Imaginemos que essa carga aqui eu preciso colocar nela uma tensão fixa, uma tensão regulada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse diodo, um diodo Zener cujo VZ coincida com a tensão que eu quero alimentar essa carga, e pego a carga e coloco em paralelo com o diodo. Então, entre os terminais da carga, eu vou ter quem? Eu vou ter uma tensão estável no valor de VZ. Fazendo assim um circuito regulador de tensão. Ah, e por que tem que ter esse resistor aqui? Tem que ter esse resistor porque, o que eu falei? A corrente que passa aqui, quando reversamente polarizado, passa a corrente, tá? Mas se eu não tiver esse resistor aqui, ela passa de forma descontrolada também. Então isso aí vai danificar o diodo Zener se eu botasse direto sem o resistor. Então esse diodo Zener aqui, nessa posição, ele sempre tem uma resistência Zener, uma resistência do lado externo a ele, que vai limitar essa corrente também. Então esse arranjo tem que estar da seguinte forma: tem que ter a tensão não regulada, passando por uma resistência que vai polarizar esse diodo aqui, que vai limitar essa corrente aqui. Esse diodo aqui entre seus terminais, quando reversamente polarizado, vai gerar uma tensão VZ regulada. E nela, em paralelo, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a nossa carga. A gente só pegou o diodo aqui, colocou aqui, o resistor colocamos bem aqui. Só trocou de posição. A ordem dos caminhões não altera o viaduto. Permitindo o quê? Permitindo alimentar uma carga qualquer com uma tensão regulada. Vamos ver essas montagens aqui na prática agora.